E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre movimento uniforme. Eu espero que vocês gostem, essa aula foi preparada com muito carinho para vocês e bora lá aprender. A gente começa, é claro, como sempre, falando sobre as grandezas físicas envolvidas nesse conteúdo. A gente vai trabalhar o tempo, se lembra qual é a letrinha que vai aparecer na fórmula que significa tempo? Vai ser a letra T. Mas também pode aparecer ΔT. Essa é a letra que é usada na fórmula para significar tempo. Agora vamos dar a pergunta. Qual que é a unidade de medida oficial de tempo? Aquela que eu coloquei aqui embaixo na aula passada, ó, é a do Sistema Internacional, que foi o que eu anotei na semana passada ali em cima. Qual é a unidade de medida de tempo? A unidade de medida de tempo no Sistema Internacional é o segundo. Fechou? E a distância? A distância, a letra da fórmula, quando você vê numa fórmula, você vai ver que a distância vai ser o S, que é a posição, na verdade, né? Space, S vem de space. Mas mais comum vai aparecer como ΔS, tá? A variação da posição. Isso sim é uma distância importante. E qual que vai ser a unidade de medida? Aquilo que a gente tem que olhar para ver se está certinho, se dá para usar, que vem junto com o número. A unidade de medida de distância vai ser metros, né? A gente mede distâncias em metros no dia a dia também. Isso é a unidade de medida. Tudo bem? E a velocidade? Qual é a letra que vai aparecer na fórmula para significar velocidade? Essa aqui é muito simples, vai ser a letra V. E qual que é a unidade de medida? Eu passei aqui para vocês na aula passada. Vai ser o metro por segundo. A aceleração, rapaziada, hoje nós não vamos falar dela, nós vamos deixar ela de lado. E por isso eu vou riscar ela aqui, ó. E eu quero que você, quando você for anotar, você risque também. Sabe por quê? Porque uma característica desse movimento aqui, do movimento uniforme, que é o movimento que nós vamos trabalhar hoje, a característica dele é que a aceleração é igual a zero. Exatamente. A aceleração é igual a zero durante todo o movimento. O que significa que não vai ter mudança na velocidade. A velocidade continua sempre igual. Porque para eu mudar a velocidade eu preciso acelerar. Tá bom? Então, característica importante no movimento uniforme, não tem aceleração. Agora aqui vamos dar uma olhada nessa equação, que é a equação horária da posição. Quando a gente está falando de um movimento onde a velocidade é sempre igual, você vai ter que ver isso no enunciado. O enunciado vai ter que te falar, tá? Ou ele vai te dar pelo menos uma tabelinha para te interpretar. Nesse caso, você desbloqueia essa fórmula, que é a fórmula da equação horária da posição. Por que ela é uma equação horária? É porque ela tem tempo dentro da equação. E por que ela é a equação horária da posição? Porque o que está isolado, como incógnita aqui, é a posição final, que normalmente é o que a questão vai querer trabalhar com você. Ela vai querer achar a posição onde o movimento acabou. Depois você vai ver uma questão sobre isso. Mas então vamos ver aqui. S é a posição final, a posição onde o movimento acabou. S0, a gente já falou na aula passada, é a posição inicial, a posição da onde o objeto saiu. V é velocidade e T é o tempo, sempre tendo cuidado com as unidades do Sistema Internacional. Agora, a gente vai dar uma olhada no exemplo que eu passei aqui para vocês. Aqui a gente tem dois exemplos, dois desenhos. Vocês vão ver que eu sou um excelente artista ao longo das nossas aulas juntos. No final, eu conto o que é isso aí, fica aí com nós que você vai descobrir. Aqui a gente tem um veículo, né? Dá pra ver naturalmente, sim, que é um veículo. E ele está se movimentando. Nota que aqui eu passei a posição, nessa linha eu passei a posição onde ele vai estar em cada momento. E aqui em cima eu passei o tempo, tá?
Então, nesse momento aqui, é o momento inicial, é quando a gente largou o cronômetro. Aonde que o objeto está nesse momento aqui? Ele está na posição menos 20 metros. Passados um segundo, ele vai para a posição menos 10. Passou mais um segundo, ele chega na origem, que é o nome que a gente dá para a posição 0 metros. Passado mais um segundo, chegando em 3 segundos já, ele vai estar na posição 10 metros. Nota, quanto que ele deslocou ao todo? Se a gente fosse fazer o deslocamento escalar dele aqui, ia ser de 30 metros, né? Daqui até aqui, 30 metros. Mas mais importante do que isso, nota que passado um segundo, ele percorreu exatamente 10 metros. Aqui também, ó, daqui para cá passou um segundo também. Ele percorreu 10 metros. E daqui para cá, mesma coisa. Passou um segundo, ele andou 10 metros. Isso significa que a velocidade dele é constante. A cada segundo, ele anda 10 metros. Opa, isso aí não é a unidade de velocidade? Metro por segundo? Quantos metros ele anda a cada segundo? Não é isso a unidade de velocidade? É. Então ele anda 10 metros por segundo, né? A gente consegue identificar olhando aqui na tabela. Professor, não consegui identificar. Não faz mal. Se você não conseguiu identificar aqui, você precisa utilizar a fórmula da velocidade média. Utilizando a fórmula da velocidade média, você vai conseguir. Então você vai colocar lá. A variação da posição não é 30? Sim, é 30. Dividido pela variação de tempo, que é 3, que vai dar 10 metros por segundo. Agora, uma coisa importante. Se você fizer daqui até aqui, você está calculando a velocidade média em tudo. O ideal é que você faça testes. Faça daqui até aqui para ver se vai dar o mesmo valor que daria, por exemplo, daqui até aqui. Então, por exemplo, se você fizer daqui até aqui, quanto que vale o deslocamento? 10. E quanto que vale a variação de tempo? 1. Então, 10 dividido por 1, 10. Você vai fazer o teste em qualquer trecho aqui, você vai descobrir que em todos os trechos vale 10 metros por segundo, tá? É legal que você saiba fazer essa análise teórica, mas se você quiser usar a fórmula também, não tem problema. No nosso segundo exemplo, eu passei intervalos de tempo um pouco diferentes. Nota que, nesse caso, o nosso objeto saiu sim da origem. Ele saiu da posição 0 metros. Só toma cuidado, gente. Origem não é a mesma coisa que posição inicial, tá? Isso é um erro muito comum. E as questões sabem que vocês gostam de errar isso, então elas trazem isso de pegadinha. Então tem que tomar esse cuidado. Origem é o nome que a gente dá para a posição 0 metros. Nesse caso, ele saiu da origem. Desse caso, não. Nesse caso, ele só passou pela origem no tempo 2 segundos. Beleza? Agora, nota. Nós estamos falando de um movimento uniforme. Isso aqui é um movimento uniforme. Eu que fiz o exercício, estou falando para vocês. É um movimento uniforme. E aqui está anotado que nesse momento a velocidade dele é 2. Horas, quanto que vale a velocidade no resto do trajeto? Se é um movimento uniforme, você já tem que ter em mente que vai ser sempre 2. Então vamos anotar aqui, ó. 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, 2 metros por segundo. Beleza? Agora nós precisamos ver a posição onde esse objeto vai estar. O que você pode fazer aqui? Você pode interpretar, como a gente fez lá, se a velocidade dele é de 2 metros por segundo, significa que a cada segundo ele vai 2 para frente. Tá? Então, se passa 10 segundos, a cada segundo ele vai 2, depois de 10, ele vai ter andado 20 metros. Tudo bem? Você pode fazer teórica sim. Mas, aqui já começa a ficar um pouco mais complexo. Então, o mais legal é que você saiba utilizar a fórmula aqui, ó. S igual SO mais VT. Tá bom? Eu vou passar aqui os valores, depois eu quero que você volte o vídeo e venha tentar fazer utilizando a fórmula. Você vai fazer ele no cantinho
e vai ver se você achou esses valores. Então, aqui, ó, para essa posição aqui, você vai utilizar a fórmula. S é igual SO, não é a posição inicial? Da onde que ele saiu no início? No tempo zero, da onde ele estava? Ele estava na posição zero. Mais, quanto que vale a velocidade? Vale 2, né, em qualquer trajeto, em qualquer momento. Vezes, agora tu vai colocar o tempo que tu quer. Eu quero saber aqui, aonde que ele vai estar, qual vai ser a posição dele, eu quero checar se esse 20 está certo, para o tempo 10. Então, 10 aqui. Então você vai ver. Primeiro faz a multiplicação, né? 2 vezes 10 vai dar 20, mais 0, 20 metros. Tudo bem? Eu quero que você faça isso para cada posição dessas. Mas, antes disso, vamos para o nosso exercício. Bora lá! Um objeto parte da origem com velocidade constante de menos 10 metros por segundo. Opa, nós já temos uma informação muito importante aqui. O objeto vai do início ao fim com a mesma posição, o que significa que nós estamos falando de um movimento uniforme. Isso desbloqueia uma fórmula para nós, que é essa fórmula aqui. S igual a SO mais VT. Então essa fórmula está desbloqueada. Vamos ver se a gente vai ter as coisas necessárias para poder usar ela. Velocidade constante de menos 10 metros por segundo. Isso aqui já é importante, ó. Eu quero que você tenha em mente que nós estamos falando de um movimento que é o movimento retrógrado. Uma questão teórica poderia cobrar isso de você. Se a velocidade é negativa, significa que ele está andando contra a trajetória, ele está voltando. Ele quer que você calcule a posição após 2 horas. A posição após é a posição final, né? Depois que passou esse tempo aí. Então vamos fazer o seguinte. Vamos anotar aqui os dados que a gente tem. A gente sabe que a velocidade desse objeto é de menos 10 metros por segundo. Lembrando sempre de organizar bem as unidades. Eu passei para vocês na primeira aula que o pulo do gato desse conteúdo tá no entendimento entre as unidades. E agora a gente vai anotar também o tempo, né? A gente sabe que o tempo, a letra T ou delta T, é de 2 horas. Opa, aqui a gente tem um confronto de unidades que não são muito legais. Olha, a velocidade está em metro por segundo e o tempo está em horas. Então, aqui eu já começo a pensar que a gente vai ter que converter esse tempo em horas para segundos, para conseguir utilizar na fórmula. Mas calma lá, vamos ver se tem mais algum dado aqui. A gente precisa de... No caso, a pergunta da questão, eu vou anotar aqui, ó, é o S final, né? Ele quer a posição final, então essa é a nossa pergunta. A gente já tem 3 grandezas físicas aqui. Então vamos lá. O S é a pergunta da questão. Legal, já está até isolado, né? S0 é a posição inicial. A gente ainda não se ligou qual que é. V é a velocidade e T é o tempo, tá tudo anotadinho ali. Só que aqui tem uma coisa importante que você vai ver em muitos exercícios. Ele está te informando que o objeto saiu da origem. Isso aqui também é um dado. Isso aqui significa que a posição inicial dele, que é da onde ele saiu, é a origem, gente, que é 0 metros. Origem é a posição 0 metros. Então, a gente já tem tudo para aplicar na fórmula, só que primeiro nós precisamos converter a unidade de medida aqui, que é o que nós vamos fazer agora aqui. Então, vamos lá? Vamos fazer essa conversão. Na primeira linha da regra de 3, eu vou escrever a proporção que eu sei. Eu sei que 1 hora é a mesma coisa que 3.600 segundos, como eu contei para vocês lá na primeira aula. E agora eu vou fazer a proporção que eu quero achar. Eu quero saber quanto são 2 horas. Multiplicação cruzado, sempre começando pela diagonal que tem o x, para facilitar. Então, 1 vezes x, que vai dar x, né? Vai ser igual 2 vezes 3.600,
que vai dar 7.200 segundos. Tudo bem? A gente achou o x, né? O x é na coluna dos segundos. Então nós temos que o tempo aqui, ó, na verdade, ele vai ser 7.200 segundos. Temos tudo para aplicar na fórmula e é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá? S, que é o que eu quero calcular. Posição inicial é 0. Velocidade, vamos colocar entre parênteses, né, um valor negativo, menos 10. Vezes o tempo, que é de 7.200 segundos. Lembrando que não levamos unidade de medida junto na fórmula. Agora vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. Lembrando que sempre tem que começar pela multiplicação. Então, 10 vezes 7.200 vai dar 72.000. E tem que fazer jogo de sinal, né? Menos com mais, menos. Então vai ficar assim, ó. 0 mais... que eu vou deixar entre parênteses, tá? Jogo de sinal vai dar negativo. E o valorzinho que a gente falou, 72.000. Tudo bem? Fiz essa multiplicação aqui. Agora, jogo de sinal, mais com menos, menos. Vai ficar 0 menos 7.200, que vai dar o famosíssimo menos 7.200. Qual que vai ser a unidade de medida? Lembra que a gente usou a velocidade em metro por segundo, o tempo foi em segundo, então metro por segundo aqui vai ter que sair em metro, a gente está falando de uma posição. Fechou? Aqui você pode observar um gol bola se movimentando por meio de um MRU, já que sua velocidade é constante.